Olá amigos, esse é o Man in the Arena, estamos no episódio 34, o último episódio de 2012. Eu sou o Léo Cuba. E eu sou o Miguel Cavalcante e hoje a gente tem um convidado super especial, Christian Barbosa, que é o primeiro convidado que vem pela segunda vez no Man in the Arena. Prazer ter você com a gente aqui, Christian. Que isso, prazer é tudo meu, porque admiro vocês pessoalmente e profissionalmente, nas ambas as áreas. Então, prazer estar entre amigos aqui falando sobre produtividade. Muito legal. Christian, você recentemente lançou um novo livro, que é Equilíbrio e Resultado. O que é o principal desse livro aí? Cara, o que eu busco nesse livro é fazer com que as pessoas entendam que a gente está vivendo que nem aquele filme do Matrix. Literalmente, a gente está vivendo num mundo tão conectado que a gente se desconectou daquilo que é importante de verdade. E nessa trajetória a gente perde as duas coisas que é fundamental para o ser humano: equilíbrio e resultado. Equilíbrio é tudo aquilo que a gente quer ser, tem a ver com a nossa saúde, tem a ver com nossos relacionamentos, tem a ver com o nosso bem-estar, com a nossa paz. E o resultado é tudo aquilo que a gente obtém da vida. Nosso sucesso na carreira, nossas metas financeiras, um bem imóvel, enfim, coisas desse tipo. Então, no fundo, a gente busca as duas coisas. Só que a gente está tão vivendo aleatoriamente, numa constante loucura, que as pessoas perderam o seu resultado e perderam o seu equilíbrio. Isso é para criar uma Matrix, como se fosse um filme mesmo, Matrix. Onde as pessoas, você vai encontrar pessoas que têm resultado e equilíbrio, que chegaram no que eu chamo da célula 4, um padrão excepcional. Tem pessoas que não têm nem resultado nem equilíbrio, estão vivendo um ciclo constante de frustração e perdendo vida em função disso. Tem pessoas que não têm resultado, mas têm equilíbrio, e às vezes entram num ciclo às vezes de conformismo, às vezes não conseguem sair do lugar. E o que eu mais vejo são as pessoas que têm muito resultado e pouco equilíbrio. Trabalham feito condenados, estão ganhando muito dinheiro, mas ao mesmo tempo estão perdendo vida, família e sua saúde. Você conhece alguém assim? Por isso deu pra mim. Eu conheço também muita gente assim. Bom, eu já vi que eu vou ter que ler o livro, né? Que esse eu não li ainda. E me lembrou uma coisa também interessante, que me pareceu um livro mais importante do que Mais Tempo e Mais Dinheiro. Porque... Não mais importante, talvez mais... com um tema que talvez ressoe muito para algumas pessoas, não é? Esse livro foi o que me deu mais trabalho, porque ele foi o livro que teve mais pesquisa inserida nele. Então era um livro que demorou praticamente 2 anos aí para ser concluído, da ideia original até a ideia final. E vocês sabem o meu estilo, eu gosto de pesquisa, eu gosto de testar, então eu não tinha respostas para o livro, então eu fui buscar respostas para o livro. Inclusive eu botei até no livro o planejamento da pesquisa do próprio livro. Por exemplo, quando eu fiz esse conceito da matriz, foi a ideia original. Eu falei assim, mas será que eu vou conseguir personagens nessas áreas? Será que, por exemplo, a célula 4, pessoas que têm resultado e equilíbrio, será que isso é um sonho? Ou, por exemplo, para mim é fácil que vivo isso no dia a dia e vai ser impossível para as pessoas? Então eu tive que pesquisar isso, eu não tinha respostas para o livro. E eu também não sabia, por exemplo, o que faz as pessoas chegarem na célula 4? Eu queria fugir de tudo que eu já tinha falado. Eu falei assim, gestão do tempo ajuda a pessoa a ter resultado de equilíbrio, mas não é só isso. Tem muito mais coisas que ajudam a pessoa a sair do lugar. Agora, as pessoas que estão nesse quadrante 4, célula 4, que estão nesse topo de equilíbrio e resultado, elas chegam porque elas têm métodos, processos e algumas coisas assim, ou é nativo, ou é intuitivo nelas? Assim? Cara, essa foi a maior descoberta. Assim. Esse livro tem muito a ver com neurociência. Aliás, a ideia original nasceu porque eu estava fazendo uma pós-graduação online, um CBA na UCLA. E eu tive uma matéria de tomada de decisões. E acabou que o professor que deu aquela matéria, em vez de ele entrar numa área de tomada de decisões técnica, falar um pouquinho mais de gestão mesmo, ele falou assim, não, minha área é medicina, eu vou falar de tomar decisões dentro do cérebro das pessoas. E cara, chegou um momento que eu falei, eu quero ser neurocientista, porque ele me envolveu tanto na aula dele, e ele falou, cara, tudo que você fala de tempo tem a ver com a gente falar de tomar decisões. A gente começou a relacionar e linkar pesquisa, eu falei, foi um mundo. Então me ajudou muito a entender o seguinte, que nenhuma pessoa nasce com equilíbrio e resultado. As pessoas, elas criam equilíbrio e resultados na vida delas. E às vezes, para ter equilíbrio e resultado, elas passaram por momentos terríveis. Então eu entrevistei grandes caras que chegaram nesse ponto. Tem, por exemplo, presidentes de empresas, que eu entrevistei vários, mas eu peguei 2 casos assim. Um americano, que é um cara que eu achei incrível, o Jeff Taylor, que é o cara que criou um portal chamado Monsters. Foi o primeiro site de currículo do mundo. Vendeu, ganhou milhões, acho que, sei lá, ele não revela as fontes, mas pelo que eu busquei na internet, a fortuna dele hoje estimada é acima, acho que de meio bilhão de dólares. Entendeu? Então, assim, ele fala que não, mas pelo que eu andei olhando, eu tive a oportunidade de entrevistá-lo. Cara, um cara excepcional, chegou num padrão de resultado e equilíbrio, e ele falou assim, chegou antes da minha vida que eu não tinha nada, não tinha resultado, não tinha equilíbrio, trabalhava feito condenado, fazendo um monte de coisas e simplesmente eu quase quebrei fisicamente, pessoalmente, quebrou a família.
E outro cara que eu entrevistei, que eu achei incrível também, que as pessoas têm uma visão errônea sobre ele, que é o João Dória Júnior. Um cara que começou pobre e hoje que vocês se admiram muito mutuamente, né? Que eu vejo até. Eu gosto muito do João, ele foi a minha referência profissional há muito tempo atrás, eu acho que o João também tem uma certa admiração por mim. E, cara, o João é um exemplo de equilíbrio e resultado, mas as pessoas falam assim, mas ele trabalha pra caramba. Exatamente. Vira madrugada, assim? Quando eu comecei a fazer entrevista com o João, e eu conheci o João já profissionalmente, tive a oportunidade de visitar a casa do João, ver o João vivendo no seu dia a dia em Campos. E uma coisa interessante foi que eu achei que o João era um exemplo de pessoas com alto resultado e com baixo equilíbrio. Eu fui com essa mentalidade para fazer a pesquisa. Eu encaixei ele em outra célula. Mas quando eu fiz a entrevista, eu falei, cara, o João ele conseguiu criar um nível de equilíbrio pessoal que nenhum ser humano consegue. Tanto que eu falo, ele é fora da curva. Ele trabalha 16, 18 horas por dia, dorme de 3 a 4 horas por noite. Aí você fala assim, bem, as pessoas que dormem 3, 4 horas por noite, elas vão ficar doentes, vão ficar mal. Agressivo, impaciente. É agressivo e tal. E aí eu fui pesquisar isso na medicina, inclusive com esse meu professor aí. Ele falou assim, cara, existem pesquisas que mostram o seguinte, o corpo ele se adapta. Por exemplo, se você pegar o exército americano, tem algumas linhas do exército que fazem pesquisas para diminuir o volume de sono dos seus soldados com nível de recuperação altíssima. Eu tinha um professor de taekwondo que foi para a Coreia, ficou anos na Coreia estudando taekwondo e artes marciais, foi do exército coreano, inclusive. E, cara, ele dorme 2 horas, tem uma técnica de dormir 2 horas com total nível de recuperação, como se você dormisse 8 horas. Uhum. Então, assim, é possível fazer isso. O João desenvolveu isso. Mas agora, é nativo também, né? Alguma coisa nele, será que não? Cara, ele foi desenvolvendo isso. Porque ele, por exemplo, ele passou por muita dificuldade. Ele viu a mãe morrer de pneumonia de tanto trabalhar. Porque eles não tinham dinheiro e a mãe tinha que vender coeiros nas ruas, então isso foi afetando a saúde dela. Ele era pequeno. E com o irmão dele, o pai teve que voltar do exílio. Pneumonia é tristeza, né? Cara, ele se modelou para conseguir fazer resultados de equilíbrio. E o João é um bom exemplo, porque ele trabalha 16 horas, mas com equilíbrio. Ele faz exercício físico, tem uma excelente alimentação, o João não fica doente, você não vê o João Dória doente. O nível de energia dele é altíssimo e ele consegue, nesse tempo todo, ainda estar com os filhos e estar com a esposa dele. E ele faz uma coisa que eu achei incrível, ele faz viagens, não ouvi isso de ninguém, mas o João eu achei interessante, ele viaja com os filhos individualmente. Ele pega, por exemplo, um filho e vai com ele uma semana para um lugar onde ele quer. Mas você vai trabalhar também junto com o filho? Ele também, os filhos agora também estão no escritório junto com ele, mas essa viagem, eu vi uma vez o João indo para o Chile com o filho dele, ele passa aquela semana com a criança. Por quê? Cara, é uma relação com ele. 1 a 1, né? 1 a 1. Que se ele tivesse com todo mundo, você tem uma integração, mas não é a mesma do 1 a 1. E depois ele faz uma viagem com a Bia, faz outra viagem com os filhos. Assim, eu acho que ele chegou num ponto de equilíbrio perfeito. Que não estou dizendo que funciona pra gente. Sim. Pra mim não funciona. É a fórmula dele. É a fórmula dele. Dormir 3 horas por dia, tipo... Mas se você pegar o João e falar assim, João, a partir de amanhã você vai trabalhar 10 horas por dia só. Você matou o João Dória. Você acabou com ele. Porque o trabalho faz parte do equilíbrio dele. Sim. Enfim, é incrível. É um cara que realmente fora da curva. E além do livro, Christian, assim, a gente pode até explorar um pouco mais. Assim, eu tenho visto que você está fazendo o projeto Agenda do CEO também, né? Que é um videocast que você tem falado com grandes executivos, né? E o que você tem aprendido? Qual é a lição desse projeto? Cara, eu adoro a Agenda do CEO, porque acho que com vocês fazendo isso aqui que a gente está fazendo também, a gente sempre aprende com a pessoa. Com certeza. E eu estou tendo a oportunidade de entrevistar grandes executivos, grandes cabeças, caras realmente fora da curva. Então, me ajudou muito no livro de ter contato com eles. Vários deles são nossos clientes, então eu já conheço a história do cara, o jeito de gestão dele. Mas eles dão muitas dicas e ali você pode identificar claramente o que eu falo no livro. Você vai ver presidentes que às vezes têm resultados e não têm equilíbrios, tem presidentes que têm os dois, que às vezes estão no momento de nenhum dos dois, estão se questionando. Mas o cara solta isso? Uma coisa interessante, tem o vídeo do... Ele capta, né? O Christian tem um filtro já que ele percebe também, né? Eu achei muito bacana o Oscar Clarke, que é o presidente da HP do Brasil. Um executivo genial, uma pessoa genial, a equipe ama o Oscar. Ele é um cara que realmente chegou num ponto de gestão excepcional. Ele abre o vídeo, tá lá, a pessoa pode ver no site da Você SA, fala assim, a minha esposa diz que eu sou casado com a HP e que de vez em quando eu traio HP com ela. Ele tem 3 celulares. E ele fala no vídeo assim, olha, eu cheguei no momento que a minha qualidade de vida teve um impacto. E ele agora entendeu isso e falou assim, olha, eu estou envolvido no projeto da HP de wellness, de qualidade de vida, para melhorar esse aspecto e para mostrar isso como exemplo para as pessoas que trabalham com ele. Ele está fazendo tipo teste nele para ver se funciona. Porque é a dor dele também, né? Tem caras que, por exemplo, tem um outro cara que eu admiro demais, um grande amigo também, que é o Luiz Fischmann, que
que é o presidente da Reader's Digest, aquela editora que Sim. publica as seleções, uma das maiores do mundo. Cara, o Luiz é um exemplo de equilíbrio de resultados. Também conheço o Luiz, família. Precisa ver o que ele fala no vídeo. Ele fala assim, olha, eu como CEO, eu não faço nada. Eu peço para os outros fazerem. Então, assim, o meu papel como CEO é ajudar minha equipe a estar muito feliz fazendo o que eles fazem. Ele consegue uma equipe produtiva, ele tem qualidade de vida, ele faz academia, sai no horário, se precisar depois que ficou com a família, que fez a sua... jantou com o filho, fez a sua ginástica com o seu personal, ele trabalha mais um pouco, mas não está afetando a produtividade da família. Então, assim, é incrível ver modelos de produtividade, de gestão e de sucesso. Então, para mim é uma experiência incrível. Você pegando, você falou a agenda do CEO e o livro, Equilíbrio e Resultado, tem coisas semelhantes, tem coisas que andam juntas, assim, né? O que você tem visto, assim, de ponto mais comum, assim, o que é uma sugestão, um aprendizado prático desses caras que têm resultado de equilíbrio? Isso foi a maior descoberta do livro, porque eu falei assim, ok, o que esses caras da Célula 4 fazem? Né? E deu para perceber, eles, sem se conhecerem, que eles tinham modelos de funcionamento parecidos. A primeira coisa que esses caras fazem é a capacidade de selecionar ideias. As pessoas falam assim, eu nasci sem foco. Muita gente fala isso hoje, porque a gente tem muita informação, o volume de oportunidades no Brasil hoje é incrível. E eu entendi o seguinte, que você não nasce sem foco, você nasce sem filtro. A sua capacidade de filtrar é que não está desenvolvida. E esses caras têm uma capacidade ímpar de filtrar as coisas corretas. O que é importante. Aquilo que pode trazer resultados para ele ao mesmo tempo equilíbrio. Então eu comecei a perguntar para eles como que eles faziam, esses vários caras que eu entrevistei, e deu para criar um modelo. E aí esse modelo, esse livro todo foi baseado nisso. Eu teve muito laboratório em cima disso. Porque você vai lá, contesta alguma coisa, e fala assim, bem, vamos criar uma hipótese como que é a seleção de ideias. E aí a gente formou grupos, para as 3 coisas que esses caras faziam, grupos de estudo. Onde a gente fazia o quê? Pegava 20, 30 pessoas, voluntários que vieram pelo meu Facebook, participantes de treinamento, vários lugares. Eu mandava alguma técnica para eles e via o resultado. E fazia a mesma coisa com o grupo placebo, onde não tinha técnica. E a gente viu o resultado e viu o que mais funcionava. Então tem aqui os dados percentuais do que funcionou no grupo e o que funcionou no placebo. Então foi muito legal ver isso. Então a capacidade desses caras de filtrar ideias é incrível. Primeira coisa que eles fazem. Então o João Dória, por exemplo, fala assim, é isso aqui que eu vou focar. Depois que ele foca na ideia, o segundo passo que esses caras fazem é a capacidade de executar essas ideias, como poucos. E aí entra num conceito que é interessante. 2 coisas que eu aprendi. Nós, como seres humanos, nós pensamos macro. Então a gente tem uma ideia, por exemplo, de crescer 30% no mercado, de falar inglês fluente, de comprar um carro novo. Só que nós executamos micro. Esses caras têm uma capacidade incrível de transformar o grande em coisas pequenas, porque é o que a gente executa. Então você pega, por exemplo, um exemplo do João. Estamos falando do João, vamos dar o exemplo do João. Ele faz os eventos com os presidentes. Cara, o João ele é capaz de pegar um evento e falar assim, bem, o que a gente precisa fazer para fazer esse evento? Olha, eu quero que chequem isso, eu quero que veja Ele é famoso por esses detalhes, né? Cara, mas assim, ele quebra, pra você ter uma ideia, ele checa a espessura do papel higiênico, porque ele quer ofertar o melhor para quem são os melhores. Ele checa a espessura da toalha para ver se está de acordo com padrões de exigência. Só que para ele funciona, só que para outros isso é tal da microgestão. Mas não é ele que faz. Não, sim, sem dúvida. Ele quebra isso, cria um checklist gigantesco e fala, pessoal, é isso aqui o modelo. E aí as pessoas simplesmente replicam esse modelo e fazem os eventos do João ser a excelência que são. Por isso que ele cresceu tanto nessa área e é o melhor. Discutivelmente não tem ninguém melhor do que ele. O Jeff Taylor é a mesma coisa. Ele fazia lá os seus planos de projetos para suas empresas, ele quebra aquilo num modelo de execução gigantesco, com centenas de tarefas. Só que esses caras, eles não só fazem isso, eles fazem follow-up constante, semanal, às vezes de 3 em 3 dias, para saber o que está acontecendo. E essa é uma coisa, por exemplo, quando eu falava de metas, eu falava assim, cria lá sua meta, desenvolve o seu plano de ação e beleza. Isso não rola. Os caras estão toda semana em contato com a meta. 2, 3 dias em contato com a meta. Porque aquilo faz o quê? Reforça neles os porquês, reforça neles os detalhes e faz a coisa executar, a roda girar. E a terceira coisa que esses caras fazem é eles combatem a procrastinação de um jeito incrível. A capacidade deles de lidar com adiamento é incrível. Porque às vezes tem pessoas que até selecionaram, têm lá o seu plano de ação, mas não fazem. Quantas vezes adiam, a gente faz? né? Então, esses caras eles conseguiram criar os seus modelos de fazer o seguinte, eu quero fazer, preciso fazer, é importante para mim, vou lá e faço. Acabou, não tem adiamento. E o problema de procrastinação é que entra medo, não querer encarar as tarefas que incomodam para cada um, e para cada um pega de um jeito, não é isso? Teve a pesquisa sobre isso, né? As pessoas adiam coisas que têm a ver com tarefas chatas, complexas, tarefas que geram medo do sucesso ou do fracasso. Tem pessoa que tem medo do sucesso.
Você fala assim, putz, se eu comprar esse carro, eu posso ser sequestrada. Por exemplo, é que ela faz, ela não consegue a grana para comprar aquele carro. Mas ela não sabe por que ela não está conseguindo. Porque às vezes ela mesma está se auto-sabotando. Motivadores. É incrível isso. E aí na pesquisa a gente começou a ver o seguinte, o que dá resultado de procrastinação? Então a gente elencou lá 15 técnicas que os caras falaram e outras de livros e começamos a testar. Eu mandava para as pessoas, pedia assim, olha, manda uma coisa que você está adiando no Facebook. Pedia para as pessoas. Aí eu falava assim, beleza, estou adiando isso. Pegar uma coisa bem possível, específica de fazer. Aí eu falava assim, tenta isso aqui, tenta isso aqui, tenta isso aqui. A gente começou a fazer uma gigantesca planilha, passando técnicas para as pessoas e vendo as que funcionavam mais, as que funcionavam menos, e se elencou aí algumas técnicas que fazem as pessoas realmente saírem do lugar. A constatação não existe uma única técnica que funcione perfeitamente. É um conjunto de técnicas. São várias técnicas juntas, 2 ou 3, que às vezes fazem a pessoa sair do lugar. E indo além, né, que a gente está falando aí do livro e da Agenda CEO, enfim, a gente tem vários... Porque, na verdade, né, tudo é uma grande malha, né? Que tudo interage, né? Enfim, com todos os conceitos e tudo mais. Onde é que entra, para você, assim, a gestão da energia, até biológica das pessoas? Porque quando a gente fala em hábito, em métodos e processos, a gente está falando de uma camada de execução, mas para acontecer isso, o cara tem que ter energia para realizar, né? Léo, essa pergunta é muito importante, porque hoje tem vários livros sobre gestão de energia, tem livros fantásticos, muitos médicos estão entrando, tem empresas de saúde mesmo, gigantescas, globais, que compraram empresas de gestão de energia. A gestão de energia, basicamente, para quem está vendo a gente em casa, você como ser humano, para você executar o seu relatório, mandar um e-mail, ligar para alguém, você tem que ter disposição. Ir lá e fazer esse negócio, tem que ter vontade, teu corpo tem que estar saudável para fazer isso. Então, a energia é a tua disposição para executar o seu dia a dia. E a energia é composta do quê? De 4 áreas que compõem o ser humano. Energia física, saúde, disposição, alimentação, sono. Energia mental, suas ideias, sua concentração, sua capacidade de foco, por aí vai. Sua energia emocional, relacionamentos, relação com você mesmo, com as suas crenças. E uma energia espiritual, sua relação com a natureza, com as suas crenças, com a sua fé, seja lá o que for. Essas 4 áreas em equilíbrio fazendo você ter mais disposição. Quando eu comecei a escrever esse livro, bem, eu sou nerd e dá pra ver que eu não curto muito academia nem praia. E, aliás, eu tentei uma vez na academia, foi horrível. Um ambiente altamente intimidador pro nerd, né? Realmente horrível. Você vai lá, levanta um pezinho assim, e aí tem uma mulher fazendo um negócio... Levantando muito mais forte que você, né? Tem as roupas, né, que o pessoal vai. A primeira vez que eu fui com sapatênis e com uma meia social. Puta, parecia o ET na porra da academia. Eu tava viajando, não tinha tênis, enfim. Coisas que a gente esquece. Mas eu não fazia nenhum tipo de esporte. Eu não gostava de esporte. Não queria, não gostava, não tinha nada. E aí eu comecei a pesquisar pro livro e comecei a ver o tanto de pesquisa que tem dizendo o seguinte, cara, você pode reduzir em até 14 anos a tua idade cronológica. Você pode diminuir o teu risco de infarto, o teu risco de câncer, uma porrada de coisa. Eu falei, preciso fazer isso. E aí eu comecei uma coisa que eu ouvi que eu achei muito bacana de um neurocientista, ele falou o seguinte, cara, existe uma diferença entre você fazer esporte por obrigação e esporte que você ame. Existe uma linha de pesquisa não conclusiva ainda, por isso que eu não gosto de falar sobre isso, porque é hipóteses que estão sendo testadas, tem uma linha, mas não está definida ainda. Você, quando faz um esporte que você ama, o funcionamento do teu cérebro, os hormônios liberados são diferentes de quando você faz um esporte por obrigação. Uma linha de pesquisa talvez não seja verdade, mas em princípio eles estão dizendo isso. E aí eu falei assim, eu tenho que achar alguma coisa que eu amo de esporte, mas eu não gosto de esporte nenhum. O que eu comecei a fazer? Try de esporte. Comecei a testar. Vou fazer uma caminhada, vou fazer uma academia, vou fazer um tênis, vou fazer uma luta. Uma luta, fiz um monte de coisa. Até que eu cheguei no esporte que eu amei, que é o tênis. Eu jogo tênis desde que eu comecei esse livro, literalmente. E assim, a recuperação que aquilo me dá é incrível. Ali eu vi a gestão de energia funcionando na prática. Se eu estou cansado, estou podre, um dia pesado, o que eu faço? Marco uma partida de tênis no final, uma aula de tênis do dia. Por quê? Porque por mais cansado que eu esteja, eu vou chegar naquela aula morto. Eu vou sair dali recuperado. A diferença que eu tenho, por exemplo, de um dia, se eu chegar, sei lá, 10 horas da noite, fazer uma aula de tênis morto, eu vou recuperar melhor para o dia seguinte, eu vou dormir melhor, vou estar mais disposto, eu vou estar mais concentrado no dia seguinte. O cansaço é diferente, né? Totalmente diferente. Então eu recupero minha energia para o dia seguinte. Se eu estou cansado, chego em casa, só durmo, no dia seguinte eu acordo como? Eu já vou ter dificuldade para acordar, minha concentração já vai diminuir. Vai ter dormido pior, né? Totalmente. E aí eu vou comer mais besteira, vou ficar mais com menos energia, menos performático. Então eu aprendi a fazer isso. Então hoje meu planejamento, o que eu faço? Vou planejar minha semana, olha assim, putz, qual é o dia pesado? Putz, esse aqui, vou tentar encaixar uma partida de tênis. Porque isso recupera uma nível de energia, muita viagem e tal. Então hoje eu aprendi o seguinte, estou cansado, preciso de produtividade, vou pro tênis. Podia ser qualquer coisa, podia ser dança, cacete a 4. Essa engenharia é interessante, né? De como você gerir todos esses pilares, né? de performance, né? Para
realizar melhor o trabalho do que tinha que fazer. Né? Às vezes até coisa complexa e chata, né? Pega uma atividade muito chata. Procrastinar menos, né? Pô, vai lá, faz uma atividade. Até o que você falou dos outros, né? Do olhar o macro e fazer o micro, esse negócio do complexo, né? Ele quebra o complexo em centenas de coisas, sem dúvida. Coisas simples. Ainda entrando nessa linha aí, a gente até já falou um pouco sobre isso. Eu até tuitei outro dia brincando com você, né, que esse negócio de tipo, as coisas que a gente não consegue fazer, muitas vezes é porque são coisas que desafiam muito a gente, que você falou medo do sucesso, medo de fracasso. E eu brinquei que mais importante que a gestão do tempo era a gestão da coragem. Como é que você vê isso aí? Miguel, achei tão inteligente isso que você falou que eu tenho usado constantemente essa tua frase. Uma nova piada comigo mesmo na sua conversa. A primeira é que ele leu meu livro. A primeira. Na lua de mel, né? Que cara que larga a esposa para ler um livro de alguém, né? Então tem que ser muito nerd para fazer isso. Mas conhecendo o Miguel, eu sei que é verdade. Não em relação ao casamento, mas pelo fanatismo, pelo conhecimento. É verdade. E eu acho que o mais interessante sobre isso é... Quando a gente fala assim de tarefas que são totalmente executáveis para a gente no nosso dia a dia, acho que muito mais importante do que só a gestão do nosso hábito, da nossa rotina, a gente aprendeu o seguinte, que a gente tem que saber realmente aquilo que a gente quer. Se a gente não sabe aquilo que a gente não consegue dizer aquilo que a gente não quer. E aí a gente fica sem coragem de falar para as pessoas o seguinte, olha, eu não quero ir na sua festa. Olha, eu não vou participar desse projeto. Eu não vou querer empreender com você. E é difícil para as pessoas saberem isso. Porque hoje a aceitação social é muito, muito importante para os outros. E se a pessoa não tem forte aquilo que ela realmente é, o que ela quer de verdade, ela não sabe nem se ela quer ou se ela não quer. Na verdade, ela diz o sim por desconhecimento dos seus próprios fatores pessoais. Então, acho assim, acho que você tem que chegar no final do dia, botar a cabecinha no travesseiro e falar, hoje eu fiz as coisas que realmente fazem sentido para a minha vida. Acho que é muito triste a pessoa que passa décadas vivendo uma vida que os outros acham que ela deveriam levar. E, às vezes, a coragem dela de mudar isso cada vez é menor. E aí ela não muda. E aí a vida passa. E ela chega no momento que ela só vai ter nem resultado, nem equilíbrio, e se conforma com isso, e às vezes não sai mais. Então, saber dizer um não, mas muito mais do que isso, saber dizer realmente... sim para outras coisas. Exatamente. Acho que isso faz totalmente diferença. Que entra no que os caras de performance fazem. Você saber o quê? Selecionar as ideias, selecionar os eventos, selecionar as coisas. E a gente dá uma volta, né, do que o Miguel falou da gestão do tempo e a gestão da coragem, a gente volta um passo atrás do que a gente estava falando também, que isso tem tudo a ver assim, para você pensar em fazer gestão da sua energia, para depois poder gerir o tempo, para executar as coisas, antes tem que vir o propósito, né? Sem dúvida. De você saber quem você é e para onde você quer ir, né? Você já viu isso, casos bons e ruins nas coisas que você está pesquisando, assim, de gente que não tem propósito, consegue fazer muito menos coisa ou vice-versa? Eu não tenho nenhum dado sobre isso, com relação a propósito ou não, mas uma coisa que eu vejo, posso dizer com percepção, não estatística, é que as pessoas que têm um propósito muito claro e definido, você auxilia na tomada de decisões, você auxilia no que ela vai fazer, você ajuda na própria gestão do tempo. Quando a gente vai ajudar uma pessoa a ter mais efetividade, se a pessoa realmente souber o seguinte, olha, importante para mim, cara, isso aqui, eu quero conquistar o meu primeiro R$1 milhão. Acabou, ela sabe o que vai fazer alinhar. Ou não, o mais importante para mim é tempo com a minha família. Então, fica mais fácil de você tomar decisões e planejar o seu tempo, entre aspas. Agora, dentro da empresa, eu acho isso fundamental. O que eu vejo hoje nas empresas é que você tem prioridade de mais e resultado de menos. Então, quando tudo é prioritário, as pessoas ficam totalmente perdidas e tudo vira urgente. Você fica um senso de urgência na empresa terrível. Por quê? Porque às vezes a empresa não tem uma missão clara, não tem valores que criam uma cultura forte e todo mundo está perdido. As pessoas não fazem isso por mal. Às vezes você vai numa empresa e tem um mau atendimento. Às vezes é um mau atendimento, mas por quê? Porque a cultura está perdida na empresa. Não tem uma missão clara, não tem valores claros, não tem uma carta de propósito claro. E aí você vê essas coisas ridículas que estão existindo hoje por aí. Né? Ou seja, e se isso não está treinado na mente das pessoas, cada vez mais as empresas vão se perder. Vídeo aí várias empresas de telefonia, né, que a gente tem os piores exemplos. Satisfeito pra caramba, né? Você? Nossa, o Christian é o cara que eu vejo mais falar criticamente sobre operadoras e o atendimento, principalmente do atendimento. Cara, eu acho não assim, é nem porque você sabe que pode falhar a tecnologia, exatamente. Mas você não tolera o mau atendimento, não é isso? Eu acho assim, todo mundo falha. A gente falha lá na Tríade, todas as empresas vão falhar. Eu acho que falhar é uma coisa do ser humano. Né? O ser humano falha, é a natureza humana. Né? Se não falha, é da Apple. E aí, cada um tira as suas conclusões. Mas tudo falha. Agora, a atitude da pessoa com relação à falha é que faz a diferença. Tipo, a Apple pede desculpas quando o mapa não funciona, por exemplo.
Enfim. É que quem não entendeu a piada, o Christian é o maior evangelista de Microsoft que eu conheço, então... Eu gosto desse cara. E por amar muito a Microsoft, tem que odiar muito alguém, né? Então, obviamente a Apple. Mas... E a gente não perde a oportunidade de brincar com eles sobre isso. Todo mundo já virou. Eu acho assim, a atitude perante o problema é que faz a diferença numa empresa, do cliente ficar com você ou do cliente não ficar. E, cara, às vezes a gente vê isso em exemplos muito simples, né? Você pega nos Estados Unidos, a Amazon, por exemplo. Eu fiz uma compra na Amazon, comprei a entrega expressa, para me entregar em 2 dias, na Califórnia. Cara, deu 4 dias, eles não conseguiram entregar. Eles me avisaram que ia atrasar, mas não conseguiram. E já não estava mais no hotel. Eu falei, putz, e agora? Porque eles entregaram, olha só, eles entregaram o equipamento no hotel, o cara do hotel pegou o equipamento dizendo que eu ainda estava lá, mas eu já tinha saído, assinou a ficha da transportadora e eles ficaram com o equipamento. Alguém roubou o equipamento. Nossa. Aconteceu isso. Eu falei, putz, e a Amazon falou o seguinte para mim, olha, alguém pegou o equipamento dizendo que o senhor ainda estava no hotel, mas a gente entende que a culpa não é sua e nós vamos fazer um refund para você imediatamente. No mesmo dia, estava o dinheiro devolvido no meu cartão. E você está fazendo propaganda da Amazon agora aqui, é isso aí, cliente satisfeito. Cara, cliente satisfeito da Amazon. Eu já tive experiência parecida com um livro que não veio, o cara mandaram um outro, aí chegou os 2 livros, o cara fica aí com os 2 livros. Eu acho assim, empresas hoje têm que ajudar você a não perder tempo. Ou se você está perdendo tempo por uma causa deles, tem que ajudar a minimizar o impacto sobre isso. Né? Por exemplo, hoje o meu maior inimigo público número 1 é a GVT. Né? A pior empresa de telefonia do país, de TV a cabo de internet. E eles falam assim, a empresa que te coloca no futuro. No futuro de volta para o futuro. Você volta para o passado. Cara, todo mês, sem exceção, eu tenho problema com a GVT desde que eu instalei. Sem exceção. Sem exceção. A NET deve estar fazendo uma boicotagem no seu negócio lá. Cara, assim, ó, problemas assim, de ficar às vezes 3 dias sem telefone, sem TV, sem nada, com criança em casa. Hoje, por exemplo, a minha casa, eu tenho vários pontos lá. Tem 2 pontos que não tem, aparece só o logo da GVT. Porque os caras não autenticam aquela desgraça. Até eu já sei todos os procedimentos para resolver aquela desgraça. Até o pessoal de imprensa da GVT viu que eu falo no meu Facebook dos caras, já me ligaram. Falaram assim, não, a gente vai te ajudar. Tal. Eles realmente vão lá, manda alguém. Mas todo mês, eu tô cansado de vocês, GVT. Não aguento mais. Então eu falo mesmo. Eu falo porque assim, não é uma forma que um cliente vai falar da minha empresa. Eu faço com que a minha equipe tenha o maior cuidado com isso. A gente erra, a gente vai sempre errar. Nunca vamos parar de errar. Mas, cara, a gente tem que fazer aquele cliente ser legal. Eu acho que isso é tempo para o atendimento. Cristian, a gente está chegando no final. Uma das coisas novas que você lançou aí é uma certificação em produtividade. Caras que são ninjas em produtividade e em produtividade fazem testes, tem uma série de coisas que vocês lançaram nisso aí. O que esses caras, os ninjas da produtividade, o que o top 5% da produtividade faz de diferente? E eu posso emendar uma questão nisso, que a gente está falando dessa certificação da Neotríade e tal. Queria que você emendasse, você falasse do Christian empreendedor, o que está acontecendo, o que vem pela frente também. Porque o Christian, autor, palestrante, empreendedor, então o que vem pela frente? Então vamos lá. Primeira certificação. A gente tem o Neotríade, que é um sistema de produtividade, e hoje tem uma base gigantesca, uma das maiores bases do mundo aí nesse assunto. Então a gente tem muita estatística do que realmente funciona e do que não funciona. A gente criou um padrão. O que significa alta performance para uma pessoa? Analisando os seus dados no dia a dia, com relação à sua agenda, às suas tarefas, ao seu equilíbrio, coisas do tipo. Então, isso montou uma série de algoritmos estatísticos matemáticos que analisa os últimos 30 dias das pessoas na ferramenta e fala o seguinte, olha, você chegou no score de certificação onde você vai passar para uma segunda fase, onde a gente entrevista as pessoas por telefone para saber se realmente aquilo corresponde a pessoas próximas, é uma entrevista tipo com pai, com filho, com esposa, com chefe, com subordinados, para entender o perfil da pessoa. Então, a gente cria padrões, por exemplo, assim, um cara de alta performance, de alta produtividade, que a gente está chamando, esse cara de alta produtividade, por exemplo, ele conclui de 85% a 100% do seu dia. Das tarefas alocadas. Ou seja, não significa que ele faz tudo no dia, não é perfeito, mas significa que ele consegue ter uma flexibilidade capaz de não prejudicar. Todo dia, pelo menos, é bom pra caramba. No mínimo. Não, e o cara sabe, então, planejar as tarefas também, sabendo o que ele vai conseguir cumprir também. Esse é outro ponto. Porque se você enche o seu to-do e não faz mesmo. As pessoas aprenderam que ganham a certificação a planejar aquilo que cabe no seu dia. E se colocar no dia também, porque a gente leva em consideração não só o que ele planejou, mas o que ele executou, o adiamento, e a gente leva em consideração o nível de equilíbrio. Porque ele pode associar as tarefas com seus papéis e a gente vê o quanto que está o ideal que ele definiu para ele, com o quanto que ele está fazendo. Porque não adianta nada o cara ser um produtivo, uma máquina de trabalhar, e esquecer do filho, da esposa, da família. Então a gente vê em todos os aspectos, resultado com equilíbrio.
Então, e a certificação, ela é renovada constantemente para a gente garantir que a pessoa está mantendo aquele padrão. Não foi uma fase, né? E é a mesma coisa que eu falo assim, as pessoas quando falam inglês fluente, para garantir para o empregador que ele fala inglês fluente, ele tem um TOEFL, um TOEIC, testes que garantem. A gente tem o NCP que garante que a pessoa tem um alto nível de execução, planejamento, priorização e qualidade de vida. Você acha que um dia isso pode ser uma métrica que as empresas olhem numa contratação, que o RH olhe, isso pode chegar nesse ponto, você acha? Cara, hoje das 1000 maiores a gente atende mais de 55% e a gente já está negociando com várias dessas empresas. Aliás, você já tem 4 que eu acredito que em 2003 já devam colocar isso dentro do seu processo seletivo, que já diz o seguinte, olha, o cara quer ser líder, quer ser um gestor, um diretor, ele tem que saber planejar e liderar uma equipe para execução. Se ele tiver o NCP, é um passo a mais para ele conseguir passar. Então, como a gente atende várias e várias já fazem treinamentos com a gente, o que a gente vai fazer é ajudar esses caras a garantir que o dinheiro que eles investiram em treinamento está sendo retornado. Muito legal. E o Christian Empreendedor? Christian Empreendedor, esse é um papel que eu quero desenvolver cada vez mais dentro das coisas que eu faço. Eu amo empreender. A Tríade é um empreendimento, né? O Tríade é outro empreendimento, os livros são outro empreendimento. Eu fiz esse ano com a minha esposa, a gente chamou da meta de 20 anos. Então, assim, o que eu espero daqui a 20 anos para a minha vida? E muito claro, muito bem definido. Então, uma das coisas, obviamente, é crescer com a Tríade. A gente está numa expansão global aí. Cada vez mais eu quero parceiros internacionais desenvolvendo em cima disso. Então, abrir uma unidade fora do país é um empreendimento. Obviamente, o software, a gente vai continuar investindo bastante do software em várias formas aí que estão vindo aí, vários produtos, várias soluções, como reforçar o aplicativo móvel, enfim. Eu tenho uma empresa chamada Daymaker, que é uma empresa de investimentos, onde eu aporto em ideias de internet. Capital semente, não sou um grande investidor e nem sou um cara com muitas empresas. Eu quero ter 3, 4 negócios que sejam extremamente bem formatados, bem produtivos e que possam gerar grande sucesso lá na frente. Talvez não de público, mas às vezes um sucesso com relação a retorno de investimento. Então tem 3 que vão sair ano que vem, tem 3 produtinhos aí que vão sair ano que vem. Eu não vou falar nenhum por enquanto, mas um tem a ver com e-commerce, um tem a ver com o conceito de conhecimento mesmo, na área que eu já empreendo, e o outro tem a ver com a parte de livros. Então tem 3 projetos aí que vão sair para a internet com relação a isso. Então a gente tem um motivo para chamar o Christian em 2013, uma vez por ano, né? Tem que ter um episódio do Christian para trazer as novidades, né? E também, assim, tá fora da pauta, mas até dá parabéns porque o interessante que aconteceu esse ano também, né, com a sua presença em mídia de massa, como o programa do Jô, Ana Maria Braga, foi esse ano que foi fantástico também? Foi no passado, teve o Jornal da Globo esse ano. Então, mas assim, trazendo essa questão... Mas assim, trazendo todo o seu trabalho que começou e é muito forte no meio corporativo, nas grandes empresas, trazendo para a vida das pessoas, para o dia a dia também, né? Isso é bem interessante, né? Cara, essa é a minha missão. Quando eu defini lá atrás a fazer isso, ajudar pessoas a terem mais vida, para terem uma vida onde eles realizam seus sonhos e conquistem seu equilíbrio. Então, isso me realiza hoje no dia a dia. Às vezes as pessoas falam assim, mas você já não precisa mais dar um treinamento. Você já está independente financeiramente para ficar fazendo o que você faz. Eu falo, ok, mas uma coisa é dinheiro, outra coisa é missão, propósito. Quando eu vou lá e faço um treinamento para 30 pessoas, eu estou impactando a vida daquelas pessoas que pode ter mais tempo para o filho, para a esposa, para ele próprio, pode salvar uma vida. Isso me faz realizado. Então, assim, dinheiro não é tudo na vida. Eu acho que cada vez mais a gente tem que buscar viver o nosso propósito. E quanto mais a gente consegue atingir o propósito, o que vocês estão fazendo aqui me ajudando a realizar o propósito. Então, eu acho que a nossa obrigação como autor, das pessoas que divulgam conteúdo, de ajudar pessoas a terem mais contato com isso. Então, cada vez mais eu vou ter projetos em cima disso, muitos vídeos gratuitos na internet, a gente vai estar produzindo para o ano que vem, bastante coisa nova para ajudar as pessoas a terem mais vida. Como um dia eu não tive, aprendi a ter e é possível para as pessoas. É só não acreditar no que eu falo, é só experimentar, de verdade. 5, 7 semanas vejo o resultado. E quem quer saber também o que é o que foi, né, a vida do Christian, né, como tudo começou, né, a carreira e o que ele é hoje, pode ver o primeiro episódio dele no Mandarina, que está lá no nosso canal. História. Isso aí. Então é isso, Christian. Obrigado pela presença de novo. Obrigado. Fechando com chave de ouro o ano, né? Gente, muito obrigado para vocês. Eu vejo os vídeos de vocês, acho fantásticos. A inteligência e foco aí no que vocês fazem, com certeza vai trazer bons frutos. E a gente vai colocar na nossa fanpage no Facebook algumas perguntas que a gente vai fazer um sorteio dos livros que o Christian trouxe, 3 exemplares, e aí vocês vão estar participando, vocês vão saber mais dos nossos canais, tá bom? Obrigado. Até a próxima. Bom fim de ano para todos. Tchau, tchau.